A paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para uma aula abençoada do nosso canal EBD Núcleo, que prioriza a palavra de Deus. Mais uma lição do Juvenis. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial reservado para nós nessa aula de hoje. Eu quero aqui aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores que têm abençoado esse canal. E eu quero também agradecer aqui de forma especial o Chiquinho Sorvete, que esteve lá no nosso encontrão de adolescentes e é patrocinador desse canal. Então Deus abençoe nosso irmão Gileade aí no comando da Chiquinho Sorveteria. Gente, é maravilhoso os produtos que você pode estar consumindo lá. Além da Chiquinho, nós temos também Pinheiro Tecnologia. Eu estive lá na Pinheiro Tecnologia e eu pude observar os produtos de qualidade que tocam na questão dos acessórios para computadores, celulares, fone de ouvido. Tem muita coisa boa no Pinheiro Tecnologia. Também tem a Lírio Recepções, que por sinal no próximo sábado vai estar recepcionando e pode estar recepcionando você também. E um grande jantar, um lindo jantar, eu estarei lá também com minha esposa. R$20, você abençoando a juventude da congregação Shaddai. Lá na Lírio Recepções você vai estar saboreando esse jantar com uma sobremesa abençoada. Enfim, vai ser muito firme esse jantar lá na Lírio Recepções. Quero agradecer também aqui a Marca da Paz, em especial a minha esposa Meriane, minha linda esposa Meriane, que está à frente dessa empresa aqui na área da Cidade Nova. E eu quero convidar você a comprar esses produtos maravilhosos, que não é só camisa, tem outros produtos também. Então entre em contato conosco na Marca da Paz, tá bom? E também quero agradecer aqui os nossos amigos do Avalanche Lanche, lá que tem um X-Tudo maravilhoso. Estou esperando aí o convite para estar lá nessa grande lanchonete, saboreando esse lanche abençoado, tá bom? Então você não pode ficar de fora também de participar, de estar ali se alimentando, levando seus amigos, fazendo sua confraternização, sua festa no Avalanche Lanche. Agora, gente, vamos para a nossa aula de hoje. Roda a vinheta. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal EBD Núcleo, você está assistindo aí, ativar o seu sininho, compartilhar, comentar. Fique à vontade aí para que outras pessoas sejam alcançadas por essa mensagem, por essa aula dos juvenis. Os reis de Judá e de Israel. Eu já quero aqui destacar para vocês que foram vários reis que passaram tanto pelo reinado do norte como também do sul, mas a nossa ênfase, o que a gente vai hoje focar aqui na nossa lição de hoje, são dois reis. De um lado Acabe e do outro lado o rei Ezequias, tá bom? Beleza, só para de forma introdutória você compreender essa questão da divisão dos reinos. O que acontece? Após a morte de Salomão, quando Roboão assume o trono e ele não consegue ter sucesso suficiente nesse sentido, ocorrem as divisões das tribos de Israel. Quando 10 tribos, elas agora são colocadas como o reino do norte e 2 tribos como o reino do sul. Essas 10 tribos de reino do norte, elas passam a ser lideradas por Jeroboão, e as 2 tribos do sul, elas passam a ser lideradas sob o reinado de Roboão. Essa parte do reinado do norte, ela passa a ter a nomenclatura Israel, tendo como capital Samaria. E na parte do reino do sul, nós vamos ter a nomenclatura ou o nome de Judá, reino de Judá, tendo como capital Jerusalém. Nesse caso, na aula de hoje, a gente vai ver que um dos reis vai ser Acabe, e Acabe foi um dos reis do reino do norte, no caso de Israel. É isso? Perfeito. De Israel. Agora, no caso de Ezequias, ou do rei Ezequias, ele vai ser um dos reis do reino do sul, que vai se chamar Judá. Gente, o versículo do dia da aula, da lição de número 4, é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Lucas 1, 32, 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É claro que isso está apontando para
o Messias. A leitura bíblica em classe, ela vai estar destacando o texto de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 a 20. O que vai tratar desses versículos? Eles vão destacar exatamente as características que Deus já coloca em relação ao rei, mesmo não tendo reinado naquela época ainda, no período de Moisés, e ele já determina as características que seriam ideais para um rei. Então é importante você ler com bem calma essa referência que eu acabei de falar para vocês. Você vai conseguir enxergar os detalhes desse perfil que o Senhor direciona aos reis que viriam a governar o seu povo. Galera, vamos lá para o ponto de número 1. Tópico 1 diz que o rei como líder, características e finalidades. Como eu falei para vocês, o texto de Deuteronômio 17, 14 a 20, ele aponta algumas características, um perfil de um rei de excelência. E eu vou colocar aqui para vocês quais são essas características. Primeira característica, ele precisa ser um israelense nato, tá? Ele não pode ser um estrangeiro. Segunda característica, ele não pode nunca, jamais permitir que o povo de Israel volte para um regime de escravidão. Terceira característica desse rei, ele não pode se casar com estrangeira, tá? Ele não pode. Por que ele não pode casar com estrangeira? Por conta dos outros hábitos. É tipo o julgo desigual que a gente coloca hoje para o adolescente e para o jovem. Você não pode casar com pessoas de uma outra religião. Por quê? Porque vai haver um julgo desigual. E nesse caso aqui a gente está falando de um ambiente voltado para a questão da idolatria. A gente já vem falando há muito tempo sobre isso, tá? Então é nessa preocupação que Deus ele coloca que não pode haver um casamento de um rei com uma pessoa, com uma mulher de uma outra tribo, ou de um outro país, de uma outra nação que tem cultura diferente, principalmente no que se relaciona à idolatria. Quando a gente fala da questão espiritual, a gente fala da questão moral, mais cívica, mas quando a gente toca na questão espiritual, é claro que esse rei tem que ser fiel a Deus, ele tem que estar observando a lei do Senhor, ele tem que reinar com humildade, com sabedoria. São características espirituais que esse rei deve ter. Você fala assim, não, irmão, mas reinado, governo, é uma questão... Não, Deus ele está preocupado não somente com a questão espiritual do seu povo, mas também com as outras áreas sociais e políticas que envolvem também uma nação. Então, por isso, a preocupação de Deus, tanto em detalhar o perfil nessa área social, nesse comportamento diante da sociedade do rei, mas também ele precisava ter comportamentos e atitudes espirituais que coadunassem a sua liderança como um rei. Um outro detalhe importante desse ponto ainda, eu finalizo agora, é que o grande objetivo do rei, segundo esse perfil estabelecido por Deus, manter a justiça social no meio do povo e a equidade jurídica no meio da nação. Então esse aí é o grande objetivo do rei, deve ser o grande objetivo dele diante de uma liderança de uma nação. Ponto 2, o péssimo exemplo de Acabe. Gente, 1 Reis, a partir do capítulo 16, 17, 18, 19, 20, na verdade, vão narrar momentos da história do 8º rei de Israel, chamado Acabe. Acabe reina por 22 anos no Reino do Norte. E esse Acabe, deixa eu só confirmar que isso é Reino do Norte. Reino do Norte. Acabe reina por 22 anos no Reino do Norte. E o que você vai perceber? Que Acabe ele descumpre diversas características que eu acabei de citar no ponto 1. Ele vai se casar com Jezabel em uma aliança. E detalhe, Jezabel é extremamente idólatra. E através de Jezabel, o culto a outros deuses, em especial ao deus Baal, vai se instalar no meio do povo de Deus. Detalhe, além dessa questão de se casar, além da idolatria que é instituída, ele vai perseguir o profeta Elias, ele vai se apropriar de forma incorreta da vinha de Nabote, inveja, na verdade, a vinha de Nabote. Você vai perceber também que a aliança com ímpios ele acaba desenvolvendo, ou seja, Acabe representa tudo que é de ruim, de injustiça, de idolatria, de sentimentos contrários à vontade de Deus, tudo que é de ruim acaba se tornando um dos piores reis de Israel. Existe uma lei chamada semeadura que ela é inevitável. Quem plantou um dia vai ter que colher. E no caso do rei Acabe, ele vai colher duramente por tudo aquilo que ele acabou cometendo contra o povo de Deus em seu reinado. E a sua morte, ela é terrível.
Bíblia vai dizer que ele, junto com Josafá, vão para o campo de batalha, e o rei Josafá quase morre por isso, mas Acabe entra disfarçado no meio de milhares de soldados, pensando e julgando que Deus não estava observando. Mas a Bíblia vai dizer que um arqueiro, ao acaso, entesou a flecha, colocou no arco e soltou na simplicidade, sem direção, e justamente essa flecha atinge a juntura de Acabe, e Acabe morre, o seu sangue seja esvaído, é lambido pelos cães daquele local, enfim, ele tem uma morte terrível como consequência disso. O que a gente tem que entender, e como um péssimo exemplo dele, é que a gente não deve se misturar. O adolescente, aquele que lidera, aquele que é chamado para liderança, ele não pode ter Acabe como exemplo, muito pelo contrário, sim como um mau exemplo. Não fazer alianças com qualquer tipo de sentimento ou de pessoas que desvirtuem aquilo que a palavra de Deus afirma. O líder, ele não pode se distanciar daquilo que as escrituras falam, tá bom? Então fica essa dica para você que vai ser líder ou que já é líder também. Gente, agora o ponto 3 vai falar sobre um rei chamado Ezequias que cumpre o seu papel. Ao contrário de Acabe, apesar de Ezequias ter errado no final da sua vida, você vai perceber que Ezequias ele consegue desenvolver vários empreendimentos espirituais que Deus o ordena para que ele faça o que ele entende que está na direção de Deus. Ele organiza a questão sacerdotal, estabelece culto ao Senhor, ele recebe livramentos de Deus, ele recebe cura de uma doença incurável, e o Senhor proporciona a ele mais anos de vida. Então percebam aí que o reinado de Ezequias ele consegue desenvolver de uma forma muito mais correta, mais íntegra na presença de Deus. Outro detalhe também é que as pessoas ao redor de Ezequias são abençoadas, porque à medida que um rei ele é abençoado, ele é próspero, as pessoas que estão à sua volta também serão. E se for ao contrário, infelizmente, também acontecerá. Ou seja, se o rei ele não for abençoado, se ele for contra Deus, se ele for contra a lei do Senhor, se ele não se agradar de Deus, o seu reinado, as pessoas que estão ao seu redor acabam sendo atingidas também. Ainda bem que nesse caso aqui, Ezequias é um bom exemplo a ser seguido e que todos vocês, todos nós, possamos seguir esse exemplo, para que as pessoas que estejam próximas de nós também sejam alvos da bênção e da misericórdia de Deus. O tópico 4 vai falar sobre a liderança na perspectiva integral do reino de Deus. E nessa perspectiva integral do reino de Deus, você vai perceber que a visão de Deus em relação ao seu povo, em relação a uma nação, é não somente na parte espiritual, claro que prioritariamente na parte espiritual, mas também na parte social e também na parte política. E eu já começo a concluir aqui dizendo para vocês que é bem verdade quando a gente faz uma comparação dessa questão da monarquia com o sistema presidencialista que a gente vê hoje, com a estrutura política que é na nossa nação no Brasil, a gente começa a perceber que a nossa esperança ela está cada vez mais diminuída por conta dos esquemas de corrupção, por conta das roubalheiras, das falcatruas, enfim, dos desvios. A gente acaba perdendo um pouco a esperança, mas a gente precisa confiar em Deus no sentido de que sempre haverá uma esperança. Sempre as coisas podem mudar, sempre Deus pode agir em nosso favor. O que a gente não pode fazer é focar a nossa confiança em homens, é estabelecer todas as nossas expectativas em um político, em alguém que domine uma área da sociedade. A gente precisa, sobretudo, entender que Deus está no controle de tudo e que a nossa vida deve ser pautada na oração. E se você, quando assumir um cargo público, de repente estou falando aqui para um adolescente que será futuramente o prefeito de Belém, o governador do Pará, o presidente da nação, que você possa ter, por exemplo, o rei Ezequias como base, que você possa ter bons reinados como base, para que você consiga executar de forma correta os desígnios de Deus para uma nação, para um país. Destaco mais uma vez que Deus sim está preocupado essencialmente em salvar a humanidade, que Deus sim tem um projeto de espiritual para todas as pessoas, de mudança espiritual, de mudança de vida, mas também existe uma preocupação de Deus para que o seu povo viva bem, com justiça, com saúde, com segurança. Então há uma preocupação de Deus voltada também para a questão social, para a questão também da justiça. Então eu espero que você tenha
arquivado no seu coração tudo aquilo que foi ensinado durante essa aula de hoje e que você possa comparecer na próximo domingo na sua congregação, aí por todo o Brasil, para que seu professor de juvenis continue esse assunto e aprofunde cada vez mais ele ainda na aula da EBD. Que Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor. EBD Núcleo, priorizando a palavra. A paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Estamos mais uma aqui. Só para você entender de forma mais clara, caiu aqui o meu. Cadê meu? E no Reino do Sul, o nome será Judá, tendo como capital Israel, ou Jerusalém, né? De um lado, Acabe, e de outro,